Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Miriam, sejam todos bem-vindos ao canal Miriam Valer. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês eu fazendo a poda da minha Portulacaria afra variegata. Eu quero mostrar para vocês que essa planta, ela não é uma planta pendente. As pessoas têm o hábito de chamar a Portulacaria afra, principalmente a variegata, que cresce vagarosamente, de uma suculenta pendente. Ela não é, tá? Ela tem a base até a sua pendente. Se você olhar, você vai ver que a base lá embaixo, tá? Onde ela nasce no caule dela, ela tem formato de uma arvorezinha. Ela é grossa e ela é bem dura, bem resistente. Ela cresce para cima. Por que que as pessoas chamam ela de pendente? Porque os galhos de cima, eles são bem flexíveis e ela vai pendendo, entendeu? Porque, olha, as folhinhas dela não são pequenas, não são tão pequenas assim. E ela vai enchendo, então dá peso. Como os galhos são flexíveis, ela vai pendendo, vai ficando para baixo. Mas a base dela, do crescimento, é o formato de uma arvorezinha, tá bom? Se você quiser deixar ela crescer para ficar com aparência de, não, é só não fazer a poda, ela fica com aparência de uma suculenta pendente, tá? Pode pôr até num vaso pendurado. Mas se você fizer a poda, como eu estou fazendo e eu já fiz outras podas, ó, quando você cortar um detalhe, tá vendo aqui? Onde tem as folhinhas, isso aqui é o nó, isso aqui é a divisão de galhos. São os nozinhos onde tem a gema de brotação, onde brota. Entre um nó e outro, a gente chama de entrenó. Você corta no entrenó, tá? Então, conforme ela for crescendo, você for tirando os galhinhos que estão mais no tronco, for limpando esse tronquinho para alongar ele e ele aparecer, você vai ver bem que ela realmente ela fica com um aspecto de uma árvore pequena, tá? Então é só você ir limpando esse caule e fazendo a poda e vendo o formato, né? Ó, aqui eu vou fazer o corte, eu vou eliminar todos os galhos que estão crescendo para baixo. Eu não vou deixar nem eles brotarem, eu vou eliminar, cortar na base. Todos que estão bem para baixo, que estão mais embaixo dela. E os que estão no meio também, até os menores, eu vou cortar. Eles bem na base, vou eliminá-los, né? Não vou podar, eu vou eliminá-los. E os que eu quero que nasça brotação, só quero diminuir o comprimento que nasça brotação, eu vou cortar, vou ver a altura, comprimento, né, que eu quero, e vou cortar no entrenós, para que saia a brotação. E vou tirar todas as brotaçõezinhas que estão já para baixo, para incentivar ela a soltar brotações para cima. Tá vendo ali, ó? É uma árvore pequena, olha lá o caule. Eu não sei se tá dando para ver bem no vídeo, mas ela tem o formato de uma mini árvore, essa daqui. Porque eu já acostumei, já fui fazendo a poda nela, fui limpando esse caule. E eu posso deixar assim ou eu posso dar mais uma eliminada, tá? Pra tirar um pouco o peso, sabe? Dessas, tem muita brotação aqui na ponta dos galhos e tá dando bastante peso para baixo. Eu tô olhando, tô vendo se eu acho os galhos que estão para baixo, para eliminá-los. Ver se tem mais algum. Os galhos pesados, esse que você quer levantar um pouco, você pode apoiar, tá? Com palito de churrasco. Você põe o palito e prende. Dá uma amarradinha ali que ele fica bem. Esse aqui tá muito comprido. Eu vou fazer uma poda no entrenó para que nasça brotações para cima, tá? Você sustentando o galho mais molinho, você incentiva, você já ajuda ela a ficar com esse galho para cima, porque ele também toma formato com o tempo, tá? Conforme ela for ficando mais velha, esse galho ele vai ficar mais rígido. Então ele já fica naturalmente mais para cima. E as brotações novas que saírem, elas já se jogam mais para cima, tá? Inclusive, quando a gente levanta as folhas, né? Esses galhos, aliás, você favorece até na fotossíntese, porque o galho para cima ajuda, né? Na hora que ela recebe a iluminação do sol, tá? E só evita de colocar essa planta aqui no sol pleno. Ela não vai morrer, tá? Mas ela vai sofrer bastante. Com o tempo, ela vai ficar mais forte, vai
ficar bem, mas ela vai ficar feinha, principalmente no início, até ela se acostumar, porque ela seca muito fácil as folhinhas quando você deixa ela no sol pleno. Principalmente aquele sol pleno que eu falo, em pleno sol, e principalmente se você deixa ela tomar muitas horas de sol. Dá preferência em deixá-la num local, pode deixar, tá? No tempo, tá? No sol, mas deixa ela tipo só no sol da manhã, tá bom? 3 horas de sol para ela é o suficiente para ela ficar bem e já não secar tanto essas folhas. Mais horas, ela também vai ficar bem, ela vai acostumar. Só que no comecinho ela vai secar um pouquinho as folhas. Normalmente planta variegata, ela sofre um pouquinho, né, no sol pleno, com muitas horas diárias de sol por dia. Elas secam bastante as folhinhas. E ela tem uma folha que não é considerada uma folha grande, né? Então ela seca com mais facilidade. Ó, aqui você prende para sustentar esse galho e já acostumar ele aqui para cima. Você vai ajudar a planta a subir esse caule. Esse daqui tá bem para baixo, ó, tá pesadão, vou eliminar. Alguns eu elimino, aqueles que eu não quero mais que eles brotem, eu não quero que venha brotações dele, eu elimino, eu corto bem na base mesmo, da onde ele tá, da onde ele vem, tá? E os que eu quero só diminuir o tamanho, eu vejo o comprimento que eu quero, o formato, a altura, né? E eu corto no entrenó para que ele nasça brotações e elas já vão automaticamente, naturalmente, como eu disse, crescer mais para cima, né? Ó, esse daqui tá bem para baixo, eu vou eliminar. Não tem necessidade de deixar esse galho aqui, porque eu quero evidenciar o tronquinho, os caules, o tronquinho lá embaixo dela. E eu vou deixar ela nesse vaso. Esse vaso ela tá mais baixo. Aqui, se eu coloco ela num vaso mais, deixo ela plantada mais alta, né? Já vai dar um aspecto de mais mini árvore ainda, porque eu vou evidenciar o caule dela. Olha, é uma árvorezinha. Posso cortar esse galho, mas acho que eu não vou fazer isso agora, tá? Aqui eu já sustentei ele, tá vendo? Eu coloquei palito, já amarrei, tá bem firme. Com o tempo esse galho ele vai perder um pouco dessa elasticidade, vai ficar mais firminho. Ó, que tinha mais dois para baixo, pequenos eu tirei. Todos que estiverem para cima e ramificado nas laterais, crescendo nas laterais, eu não vou cortar. Prontinho. Aqui eu posso devolver ela pro lugar que ela estava, tá? Ela tá lá em cima, lá no telhado, só vou colocar ela atrás de uma planta maior para que ela não tome tanto sol. Senão vai sofrer, né? Porque eu fiz uma poda grande e a tendência é ela secar um pouquinho mais as folhas. Ela não seca tudo, tá? Ela só seca um pouco mais. É normal. Eu vou fazer uma adubação, não vou trocar de substrato nem de vaso agora. Poderia, mas eu não quero fazer porque vai judiar um pouco mais da planta, né? Eu vou esperar ela fazer as brotações dela, né? De onde eu cortei, nos entrenós. E mais pra frente, depois do inverno, eu troco ela de vaso. Aí aqui eu só vou fazer a rega e devolver lá em cima do telhado conforme eu falei. Vocês gostaram? Eu acho bem bonitinha assim nesse formato de arvorezinha. Eu vou mostrar a versão dela para vocês compararem o tamanho, a versão normal. Essa daqui é a versão normal, a versão sem ser variegata, da Portulacaria afra, tá? Tá vendo? Esse daqui é o galho central. O galho central dela sempre ele cresce para cima mesmo, ó, tá vendo? Ele vai lá buscar a luz solar, ele já é mais firme. Os galhos laterais, principalmente as brotações dos galhos das laterais, eles ficam meio caidinhos assim, ó, porque como eles são mais fininhos, eles ainda são flexíveis e eles vão se jogando mesmo para os lados, tá? Ela parece uma árvorezinha magrinha, sabe? Ela tem um formato de árvore. Esse vaso é um vaso grande. Ambas eu fiz a poda na mesma época.
tem a mesma idade praticamente, mas essa daqui ela cresce muito mais rápido comparada à variegata. Aqui eu coloquei, tá vendo como é flexível os galhos laterais? Eles demoram para se firmar, para ficar rígidos. Aqui eu coloquei esse enforca-gato porque ela estava se jogando e estava atrapalhando a passagem. Olha a base dela. Essa base aqui, da Portulacaria afra, ela é bem firme. Ela é uma árvorezinha. Ela é bem firme, não é flexível essa parte, tá? Da base onde nasce até todo esse caule aqui, ó, da base. Ele é bem grosso e ele é bem firme. E da mesma forma, a variegata também. Ela só cresce mais devagar e é menorzinha, né? Ela não chega a esse tamanho, né? Facilmente. Ela não chega ao tamanho dessa comum, a variegata. Mas ambas têm a mesma formação, tá? Aí você vai fazendo a poda. Talvez mais pra frente eu tire esse galho flexível aqui, mas por enquanto eu vou deixar. Ela tá bonitinha aqui na entrada, tá bom? Vocês gostaram? Se você gostou, dá um joinha, compartilha com aquelas pessoas que cultivam suculentas e gostam de suculenta em forma de arvorezinhas. Não esquece de dar um joinha e comentar para me ajudar também, gente, para me dar força no canal. Um beijão, Deus abençoe a todos. Tchau!